Opa, como diria lá nas Minas Gerais, de onde vêm os meus queridos avós, pais dos meus pais, para aproveitar a rima, travou o trem aqui, mas estamos de volta. Bom, então vamos voltar aqui um pouquinho. Criança, ela recebe uma medida protetiva, o adolescente ele vai receber uma medida socioeducativa. Beleza? Ok? Vamos lá então. É importantíssimo uma coisa aqui, o adolescente, quando ele causa algum dano, ele tem a obrigação de reparar o dano. É claro que assim, você repara o dano na medida da sua, como é que eu vou dizer aqui, da sua condição de ter um dano causado. Por exemplo, você, de repente, está num nível econômico igual ao teu prof aqui. Qual que é o nível econômico do teu prof aqui? Tipo, não posso comprar uma Ferrari. Você pode falar bem as tempo que você falou para mim assim. Quando eu falei, o nível econômico, você falou assim, ô coitado, ô prof. Se você tiver no meu nível econômico, Ferrari você pode não comprar. Se você tiver dinheiro para comprar a Ferrari, que você me dá de presente, a gente agradece de todo o coração. Mas o que acontece? Então tá, se você estiver no meu nível econômico e você não poder comprar a Ferrari, só que você for lá e você riscou essa Ferrari, você quebrou ela, bom, você não é obrigado a estar repondo essa Ferrari e nem trabalhar de forma a ter dinheiro para poder comprar. Tá? Observação, tivemos a época do Código de Italião, que eu inclusive tenho aqui em algum lugar e como hoje está longe, eu não vou fazer aquele de sempre de bagunçar estante para pegar e não está aqui perto. Mas se você de repente nunca ouviu falar do Código de Italião, você vai ter ouvido falar aquele lance de olho por olho, dente por dente. Que o segundo que realmente está escrito é olho por olho, dente por dente, braço por braço. Simples de você entender a coisa. Olha, você foi e arrancou o olho de uma pessoa. Segundo o Código de Italião, uma pessoa que teve o olho arrancado por você, ela tem o direito de arrancar teu olho. Simples assim. Simples assim. Nós não estamos nessa época mais do Código de Italião. Então você não vai passar a sua vida toda para fazer esse trabalho até conseguir pagar aquela dívida. Mas na medida do possível, o adolescente, na medida do que lhe for possível, ele vai sofrer aí essa medida socioeducativa e vai poder inclusive ter que arcar. Eu vou elencar aqui algumas medidas socioeducativas, né? Você pode sofrer uma advertência, ou tem um nome que eu acho super bonito aqui, que é admoestação verbal. Um jeito bonito de falar advertência. Então, assim, se você gostar de aprender palavras bonitas, você pode falar que em vez de sofrer uma advertência, você sofreu uma admoestação verbal, certo? Como eu falei, você pode ser obrigado a reparar o dano. Vou para minha cola aqui, ó. Reparar o dano, obrigação de reparar o dano, pode ser aplicada uma medida quanto a dano ao patrimônio. E aí fica muito claro, também fica assim claro no ECA, que isso sim o adolescente puder reparar o dano, né? Trabalhos comunitários. Trabalho comunitário é o, como é que eu vou dizer, o mais popular para ser aplicado. Geralmente a gente tem essa aplicação, a gente geralmente aplica aí essa advertência, a admoestação verbal, ou se não trabalha em campo comunitário, né? Agora aqui, observância, que é importante, quem sabe cai na prova. Na prova que eu digo, no nosso questionário. Quanto tempo você, adolescente, pode ficar prestando trabalho comunitário? Bom, você lembra que você não é obrigado a trabalhar em regime de escravidão, você não pode, na verdade você não deve. Você também não vai passar aqui a sua vida toda prestando trabalhos comunitários por ter feito aí uma sanção. Tá? Então você pode ficar, deixa eu recordar, 6 meses, são 6 meses que você, até no máximo, o teu tempo máximo são de 6 meses, são 6 horas por dia. Por quê? Porque tem que se entender também o seguinte, o dano que pode ser causado para o adolescente não pode ser maior do que você olhar assim de forma socioeducativa. Então, esse adolescente ele tem que continuar estudando em algum momento,
certo? Então, ele vai estudar o período que ele precisa estar estudando, que deveria estar estudando. O outro período seu contraturno, digamos assim, vai ser então o tempo que ele vai trabalhar. Eu só me perdoe, eu errei aqui as horas, eu estou falando em 6 horas e agora me recordei que são 8 horas e eu faço questão de não pausar esse vídeo nem editar para você saber que sim, o professor pode pensar, pode voltar atrás, nós somos eternos estudantes e a gente também está passível a errar e aí ser humilde para consertar o erro, ok? Beleza? Só que tem que ficar claro que não pode atrapalhar estudos nem trabalhos, e aí o cumprimento ele pode ser feito, por exemplo, em feriados e fins de semana. Então vamos supor, o adolescente ele tem o seu trabalho, né? Ele é um menor aprendiz, por exemplo, ele tem o seu estudo, e aí ele sofreu essa medida socioeducativa. Ele não vai ser obrigado a sair do seu trabalho e ele também não vai sair da escola para cumprir essa pena. Ele, na verdade, vai usar seus fins de semana, vai ser usado aí os seus feriados para cumprir isso. Legal? Bacana? Beleza, vamos seguir em frente então. Ele também pode ficar em liberdade assistida. Liberdade assistida, eu pessoalmente já vi 2 casos desses. O adolescente ele está tranquilo, está andando por aí livre, ele não sofreu, ele não tem que prestar trabalho comunitário, mas de 6 em 6 meses ele está sendo avaliado. Certo? Avaliado para ver se ele está nos eixos mesmo ou se não. Aí a coisa pode apertar um pouquinho mais, ele pode ficar em semi-liberdade, certo? Isso aqui é uma medida protetiva mais agravosa. Assim, a semi-liberdade, como você sabe, você não está o tempo todo livre. Só tem um detalhe aqui, a gente nunca vai trabalhar com o termo prisão, tá? Quando a gente está falando de adolescente, eu vou trabalhar com o termo de internação. Então, as medidas mais graves, ele pode ser ficar internado, né? Aquele lance de internato e coisa e tal, e esse semi-liberdade. Beleza? Vamos lá. Então, eu preciso dividir também essa internação em duas partes. Eu vou chamar ela de brevidade ou de excepcionalidade. Então, assim, você pode ficar internado. Quando eu falo você, eu não estou falando exatamente você, e eu espero que você nunca passe por isso. Mas eu digo assim no todo do adolescente, né? Ele pode ficar assim, internado nesse sentido dessa internação no sentido da brevidade, né? Então, você não tem aí, como que eu vou dizer, um tempo na sentença. Só que você tem um prazo mínimo, vamos pensar no termo mais correto aqui, porque você tem assim um mínimo de 3 meses e um máximo de 3 anos. Mas não é decretado de fato assim, ó, você vai ficar tanto tempo. Ele, na verdade, você vai ficar por lá algum tempo, entre 6 meses e 3 anos, até dizer bem assim, bom, beleza, podemos soltá-lo novamente nesse período de internação. E aí tem os outros casos de internação, que são casos mais graves, que aí é uma excepcionalidade, certo? Eu fugi um pouquinho mais aqui do nosso controle, então ele tem que ficar em regime de internação, prazo máximo também de 3. Vou pesquisar de novo e no próximo vídeo a gente coloca isso aqui para vocês. Mas você tem 3 casos que são casos que você vai ficar necessariamente em regime de internação por excepcionalidade. Bom, primeiro, infração por estupro. O adolescente que ele cometeu essa infração por estupro, ele fica ali em regime de internação. Por quê? Porque entende-se que só uma medida socioeducativa como um trabalho voluntário não vai ser o suficiente para resolver aí essa conduta amoral que ele teve, certo? E também se ele teve furto
se ele cometeu um furto seguido de agressão, um roubo ou um homicídio. Sugestão do prof, dá uma pesquisada na diferença entre furto e roubo, que isso é muito interessante, tá? Tem uma diferença aí básica de uma coisa ou de outra, que quando a gente chega na esfera penal ele vai ser diferente, certo? E a terceira forma é quando não tem cumprimento de uma medida que foi sentenciada anteriormente, ele foi sentenciado a pagar trabalho voluntário, por exemplo, e ele não pagou, ele daí novamente voltou a cometer e fica lá em regime de internação. Beleza? A gente aqui está falando então de como que são as medidas socioeducativas com o adolescente. Beleza? Logo mais, tem mais.